Olá, mais uma vez nós estamos aqui no nosso quinto encontro sobre a série Maturidade Espiritual. Hoje nós vamos falar sobre o nível do jovem espiritual. Então, primeiramente, depois da fase da infância, Deus espera o quê? O crescimento. O crescimento é lei natural, tudo na natureza cresce. Assim também nós devemos crescer, nós devemos evoluir e crescer, servir as pessoas. Então, depois da fase da infância espiritual, então Deus espera o quê? Deus espera o crescimento, ou seja, nós temos que evoluir e servir. Então, o nível do jovem espiritual é onde começa, na verdade, o que? A força, a responsabilidade, a consistência. Então, aqui você deixa de ser alguém que só recebe e começa a ser alguém que responde, alguém que tem realmente uma consequência, uma relevância na sociedade. Então não é mais sobre emoção, agora é sobre decisão. Então o jovem é aquele que tem decisão. Quais são as bases bíblicas, né? Vamos primeiro para 1 João 2, capítulo 2, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Agora vamos para outra palavra muito interessante que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 6. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Jesus Cristo e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos como bons soldados de Cristo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Agora vamos para outra palavra muito interessante, Efésios capítulo 6, versículo 17. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por fim, Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Então a Bíblia mostra o jovem espiritual, ele é forte, ele é decidido e é comprometido com o reino de Deus. Quais são os pontos chaves aqui para a gente entender? Primeiramente, o jovem é aquele que vence as tentações. Ele vive com disciplina, ele tem foco com o reino, ele aprende a servir. Ou seja, a força espiritual do jovem não vem da emoção, mas vem da disciplina. Então o jovem espiritual ele já entendeu que não pode viver baseado em vontade. Então ele busca a Deus mesmo sem vontade, mantém a rotina mesmo quando está cansado. Então, para aplicação prática, para a gente entender, você precisa o quê? Definir horários fixos. Horários fixos para quê? Para ler a Bíblia, para meditar, para adorar, para se conectar com Deus. Crie uma rotina espiritual. Não negocie com a preguiça. Então é muito importante você criar bons hábitos. E a força espiritual, ela é construída no secreto. Ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Então use a palavra como arma, ou seja, o jovem espiritual ele luta usando a palavra, a Bíblia Sagrada. Ele não enfrenta tentações só com a força de vontade, ele usa a verdade. Nós sabemos que a Bíblia diz que nós precisamos nos afastar do mal e da aparência do mal. Mas em relação ao diabo, a Bíblia diz, Tiago 4,7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, precisamos entender e compreender a palavra de Deus. Então, uma aplicação prática, né? Primeiramente, você memoriza versículos.
Os versículos memorizados vão te dar força para o teu dia a dia. Você tem que pregar para ti mesmo até que essa pregação se torne algo que você não possa parar de pensar nessa palavra. Essa palavra vai entrar dentro do teu coração e vai trazer muitos frutos. Você vai declarar a palavra, ou seja, você vai pregar para ti mesmo até que essa palavra se torne algo tão grande, tão forte, tão vivo, tão verdadeiro, que se torna inquestionável. Use a palavra para confrontar pensamentos. Se vem um pensamento de derrota, você vai dizer, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Se vem um pensamento que você não pode, você vai dizer, Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. A palavra vai ser um antídoto contra a fraqueza, contra a tentação, contra a derrota, contra o desânimo. Você vai vencer as tentações. O jovem espiritual ele não é perfeito, mas ele vence na luta. Ou seja, a diferença não é a ausência de lutas, é a vitória na luta. Ele pode ser tentado, mas não se entrega facilmente como antes. Então, aplicação prática, identifique suas fraquezas, evite ambiente de risco, fuja do mal, fuja da aparência do mal, corte gatilhos, corte situações que você sabe que pode cair, sabe que possa realmente pecar. Então, quem não vence o pecado é dominado por ele. Cuidado. Ou você domina o pecado, ou o pecado te domina. Qual é a prioridade, então, no reino, né? Que a gente tem que ter real. Então, o jovem espiritual, ele para de ver para si e vive para o reino de Deus, vive propriamente para Deus. Então, ele entende que o reino de Deus vem em primeiro lugar, como diz Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ele organiza a sua vida considerando Deus, não apenas os seus interesses. Então, uma aplicação prática para você compreender e colocar em prática na sua vida. Coloque Deus como prioridade, não só como teoria, mas na prática. Organize o seu tempo, deixe um tempo diário para a busca de Deus. Pare de viver só para si só. Pare de ser egoísta, pare de ser orgulhoso, pare de ser vaidoso, arrogante e realmente viva para Deus. Mateus 22, 29 diz, errais porque não conheceis as Escrituras nem o poder de Deus. Precisamos conhecer as Escrituras, precisamos conhecer a Deus. Então o propósito verdadeiro exige renúncia. Você precisa também assumir responsabilidade. Ou seja, o jovem espiritual ele para de terceirizar a vida e colocando a sua vida para outros decidindo por ele. Não, ele busca Deus e através da palavra de Deus ele tem uma direção e o Espírito Santo é o seu guia. Ele entende que crescimento depende dele, então ele tem que se autorresponsabilizar, buscar a palavra de Deus e a direção de Deus através da Bíblia Sagrada e se responsabilizar em colocar essa palavra em prática. Ele não culpa pessoas, não culpa circunstâncias, ele assume decisões. Então, uma aplicação prática, né? Pare de culpar os outros, assuma seus erros e decida mudar. A maturidade começa na responsabilidade. Eu acompanhei um rapaz, né? Esse rapaz ele dizia, eu quero crescer, mas sempre acabo caindo nos mesmos erros. Talvez você já entenda e conheça uma história parecida. Ele vivia nesse ciclo. Errava, se arrependia, prometia que ia mudar, caía de novo. Errava, se arrependia, prometia que ia mudar, mas caía de novo. Então um dia eu perguntei para ele, o que você está fazendo de diferente? Ele respondeu, na verdade nada. Ele queria mudança, mas não tinha decisão. Então você não precisa de mais vontade, você precisa mais de disciplina e renúncia. O que ele fez então? Ele começou a fazer mudanças práticas. É o que nós estamos fazendo aqui e falando para você. Ele cortou ambientes, criou rotinas com Deus, passou a usar a palavra, se afastou quem tinha que se afastar, se aproximou de quem tinha que se aproximar. Então algo mudou. Ele não deixou de ser tentado, mas ele começou a vencer. Então, por que crescimento não vem de intenção? Crescimento vem de decisão. Uma decisão muda tudo. Aqui o ensino prático, agora como crescer como um jovem espiritual. Primeiro, então, crie uma disciplina espiritual diária. Use a palavra ativamente. Identifique e corte hábitos ruins. Evite ambientes que te enfraquecem.
Assuma responsabilidades. Então, o crescimento exige prática, não um discurso. Agora vamos para um exercício prático, né? Responda com sinceridade. Qual área da sua vida você ainda não domina? Pare, pense, se for necessário, dá uma pausa nesse vídeo e coloca no teu caderno. Já colocou? Muito bem, vamos para a segunda. Qual pecado ou hábito você ainda não venceu? Pare, pense, coloca no papel, dá uma pausa. Terceira pergunta, o que você precisa abrir mão para crescer? Pare, pense, dá uma pausa. Voltamos para a última pergunta, por que você vive mais para si ou para Deus? Responda com sinceridade, você vive mais para si ou para Deus? Muito bem? Parou? Deu uma pausa? Respondeu? Perfeito. Vamos adiante. A aplicação agora é semanal. Durante essa semana, identifique uma área de fraqueza. Onde você está fraquejando. Corte um hábito que te enfraquece. Fortaleça a sua vida com Deus. Tome decisão prática de renúncia. Se você fizer isso, com certeza você vai crescer. Então, o crescimento exige decisão. Mais uma vez, crescimento exige decisão. E decisão exige renúncia. Simples assim. Agora vamos parar e pensar. O que ainda te domina? O que você ainda é fraco ou fraca? O que você sabe que precisa abandonar, mas não conseguiu ainda abandonar? Então, o que você não corta, continue te controlando. Pare e pense sobre isso. Vamos fazer uma oração? Se puder, feche os teus olhos. Senhor, me fortalece espiritualmente, me dá disciplina para vencer o pecado, coragem para renunciar e força para viver o teu propósito. Eu não quero mais viver dominado por fraquezas. Eu decido crescer. Amém. Agora uma dinâmica, né, de decisão, de renúncia. Você precisa parar e pensar, o que eu preciso realmente tomar consciência? O que eu preciso confrontar? Qual é o pecado que eu preciso confrontar? Qual é a decisão que eu preciso tomar? Como é que eu vou aplicar isso? Primeiro você vai pegar uma caneta, um papel, e você vai escrever algo que está te impedindo de crescer. Dá um pause nesse vídeo e coloca no papel. Ok, colocou? Muito bem. Agora você precisa fazer o que para eliminar isso? Parou? Deu uma pausa? Colocou no papel? Perfeito, vamos adiante. Por fim, qual a decisão que você vai tomar hoje? Não é amanhã, é hoje. Uma decisão muda tudo. Então, o que você não decide abandonar vai continuar te dominando. E decisão séria, importante, é aquela que te faz crescer. Então, crescimento não é automático, é uma decisão diária. Quem quer crescer, renuncia. Quem não renuncia, continua preso. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, reconhecemos o teu senhorio e queremos amadurecer. Não queremos mais ser crianças, muito menos uma pessoa natural que não te conhece. Queremos fortalecer e ter diariamente atitudes em prol do crescimento, atitudes em prol da tua palavra, atitudes que nós possamos ter um devocional sincero, pensar, sentir, falar, agir e reagir como o Senhor Jesus nos ensinou através da sua palavra. Nos ajuda em nossas fraquezas. Muito obrigado. Em o nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Em o nome de Jesus.